Olá, pessoal, bom dia! Febre, dor forte, prostração. Estes são os primeiros sinais de doenças transmitidas por mosquitos. Elas são graves, elas podem matar. Dengue, zika, chikungunya são ameaças que a temporada de verão coloca mais uma vez dentro da sua casa. O perigo atualmente a gente encontra nos pequenos depósitos no quintais das casas dos moradores. E também tem a febre amarela. Cuidado com ela! Em São Paulo, a grande ameaça é em um dos lugares mais bonitos do estado, o litoral norte. Quem vier passar férias aqui no litoral norte tem que tomar a vacina contra a febre amarela e pelo menos 10 dias antes de viajar. Estão aqui com a gente para falar sobre esse assunto o Dr. Caio Rosenthal, infectologista, consultor do bem-estar, e também o Dr. Renato Alves, que é coordenador de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Então vamos lá, você tem dúvidas? Não perca tempo, manda logo para cá. Liga aí 4002-2884 ou use a hashtag Você no Bem-Estar. A gente começou falando um dos lugares mais bonitos de São Paulo e do Brasil, é o litoral norte, eu acho, a Mari também acha, né, Mari? Litoral norte. E lá a cobertura vacinal chegou a 97% dos municípios. Mesmo assim, o que aconteceu? A cobertura vacinal que eu estou falando é da febre amarela. Mesmo assim, 6 pessoas morreram, né, Mari? Isso é um perigo, né? Karen Schmidt vai mostrar pra gente. Agora. Caraguatatuba fez ao longo do ano uma campanha intensa para vacinar os moradores contra a febre amarela. A cidade já vacinou 99% da população que deveria ser imunizada. Muitas pessoas eu conversei assim falaram para mim, nossa, eu nem vou tomar porque falaram que, não sei, pode dar alguma alergia ou não sei, pode dar alguma reação ruim, negativa. Mas não deu não. Tomei e foi tranquilo. Esse casal de idosos recebeu a recomendação para tomar a vacina e não teve qualquer tipo de reação. Nós fomos logo no começo, para prevenir logo de uma vez. E a senhora, que é idosa, mesmo assim o médico falou, não, toma. Pode tomar. Caraguá tem um caso confirmado da doença. Um homem de 26 anos, que era morador de Cunha, no Vale do Paraíba, se infectou na área rural de Caraguatatuba. Ele trabalhava nas obras de duplicação da rodovia dos Tamoios e morreu. Cidades vizinhas de Caraguá tiveram mais casos. Em Ubatuba foram 11 casos confirmados, com 3 mortes. São Sebastião teve 3 casos, 2 mortes. Apenas Ilhabela ainda não registrou nenhum caso da doença. As 4 cidades do litoral norte atingiram 97% da meta de imunização. Cerca de 6 mil pessoas ainda precisam tomar a vacina. A dose é fracionada e o efeito dura até 7 anos. A preocupação da vigilância epidemiológica agora é com os turistas. Quem vier passar férias aqui no litoral norte tem que tomar a vacina contra a febre amarela e pelo menos 10 dias antes de viajar. Aqui a gente tem um aumento de uma população, às vezes de 2, 3, 4, até 5 vezes mais da nossa população. E a nossa preocupação é que essas pessoas venham vacinadas. Para ajudar a imunizar os turistas, no mês passado foi montado um posto de vacinação na rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte. O vírus que circula no litoral é da febre amarela silvestre. O risco de contágio é maior na mata fechada. O grande problema nesse caso é que as cidades e praias do litoral são cercadas pela Mata Atlântica. Em agosto, a Prefeitura de Caraguatatuba chegou a pedir que o Parque Estadual da Serra do Mar fosse fechado para visitantes, depois que 11 macacos foram encontrados mortos. Então, a pessoa está muito próximo da onde o mosquito, que é o transmissor da febre amarela, convive ali. Essa família de São José dos Campos veio passar uns dias na praia. Todo mundo tomou vacina, menos o Emerson. Eu estava me recuperando de uma cirurgia. E agora você pretende tomar? Sim, pretendo. A gente recomenda novamente, somente vir para cá vacinado e com 10 dias antes de vir para o local, aqui no litoral. A hora é agora, então, né? Porque se você vai viajar para o litoral de São Paulo no Réveillon, no Natal, por exemplo, já está chegando perto, o prazo de 10 dias. Agora, doutor Renato, muita gente ainda acha que febre amarela só acontece na área rural. Isso é verdade ou isso é um mito? Isso é mito. A gente diferencia urbano e rural pelo mosquito que transmite. Urbano, o Aedes aegypti. Rural, o silvestre e os outros mosquitos. Mas isso não significa que você tem que
2 quilômetros para dentro do mato ou ir para uma roça para correr risco, né? O litoral norte é um exemplo, acontece, tem transmissão. Ou você vai numa chácara no fim de semana a 10 quilômetros do centro da cidade, você também está numa área em que existe esse vetor, né, esse inseto. Então é importante se prevenir, se vacinar, ainda que você não vá para o meio do mato, né? Não precisa ir se expor na roça para você correr o risco. Essas situações também oferecem risco, então é fundamental se vacinar. E como foi dito, pelo menos 10 dias antes de ir a esse local. Doutor Caio, a gente viu ao longo desse ano algumas mudanças em relação à vacina da febre amarela, teve uma dose fracionada. Agora, a vacina está fracionada ou isso acabou? Não, acabou. Felizmente, felizmente. O fato é que naquela época do fracionamento é porque não tinha a quantidade necessária de vacinas, então era uma situação emergencial. Apesar que aquela dose fracionada funcionava tão bem quanto a dose inteira. Mas hoje já, o Ministério já está reabastecido de vacinas e se faz a dose inteira completa, não é mais a fracionada. E aquela dose que tem no passaporte ali, para quem for viajar, está escrito For Life, é para a vida inteira. Para a vida inteira. E vale no mundo inteiro. Vale. Eu tenho a minha, você tem a sua também? Óbvio. É chiquérrimo escrito For Life. Chique, né? Vale até você viver. Quanto tempo você viver está escrito For Life. Bonito. Né? É bonito, não é, doutor Caio? Chique. Porque vale... Né? Agora, o que não vale para a vida inteira é o protetor, é o repelente, não, né, doutor Caio? Life, passa rápido o efeito, né? Passa rápido. Então, doutor Caio, a gente tem vários exemplos aqui, porque, mais uma vez, vale tudo também para o rótulo, né, doutor Caio? O importante no repelente é a gente ver a concentração do produto. Então, tem repelentes mais fortes, menos fortes, em função da concentração do produto. Por exemplo, da hecaridina, do DET. Isso o que vai refletir? Vai refletir no tempo de viabilidade do repelente. Então, dependendo da concentração, uma concentração fraca fica pouquinho tempo válido. Uma concentração mais forte, maior, mais densa, tem mais tempo de validade e alguns valem até para a própria roupa, né? Impedem que o mosquito chegue na roupa. Agora, se você está em dúvida, quando o mosquitinho começar a ficar perturbando, é sinal que tem que aplicar de novo, ou seja, perdeu a validade. Pois é, mas tem uns que a gente nem sente, né? É verdade. Mas o fundamental é os repelentes, tudo isso é um apoio, é um acessório que você tem para prevenir a chegada do mosquito. Agora, para a febre amarela, por exemplo, a gente não pode deixar de falar que existe uma vacina. Exatamente. Então, não vai se apoiar no repelente. Você tem uma vacina que é eficaz, segura e está disponível. Exatamente. Gratuitamente. Tem uma pergunta da Luciene, é isso? Vamos dar uma olhada na dúvida dela. Olha lá, quem tomou a vacina da febre amarela ano passado deve tomar nesse ano também? Fernando Rocha já desvendeu esse mistério, né, doutor Caio? For life, para a vida inteira. For life. Não há necessidade. A vacina da febre amarela tem uma duração longa. Você tomando uma vez... Não é que é longa, doutor Caio. É para a vida. É para a vida. Ela é tão longa quanto a própria vida, né? Isso aí. Então, ainda bem, né? Porque graças aí não precisa ficar revacinando. Tomou uma vez, acabou o seu problema. O que não é tão longo assim, mas está chegando, é o verão. Me ajuda a abrir a janela aqui, doutor Renato, para a gente ver como é que vai ser chega o verão, a previsão do tempo, do clima para o verão, na verdade, de 2019. Vai ser mais quente, eu não sei exatamente, 21. Mais quente e vai chover menos. Essa é a previsão climática para o verão, que começa dia 21 de dezembro, mas que não significa, o fato de chover menos, não significa que a gente está mais seguro, né? É verdade. O fato de ter menos chuva no verão não significa que as condições ideais de proliferação do mosquito não vão existir. O mosquito, ele gosta do calor e de água. O verão, naturalmente, independente do ano que acontece, ele vai ter essas condições em maior quantidade do que no inverno. Então, sempre você vai ter mais calor e mais água. Então, independente dessa previsão, é preciso tomar todas as medidas de precaução, seja para controle do mosquito ou as outras medidas como a vacina, como foi falado. Mosquito que não transmite só a febre amarela. Vamos falar agora também de dengue. Olha só os dados, até o início de novembro. Sabe quantos casos de dengue foram registrados no Brasil? 228 mil, pelo menos. E 136 pessoas morreram esse ano de dengue aqui no Brasil. Beatriz Castro, de Recife, vai mostrar pra gente. Dona Edith, de 74 anos, não esquece o quanto sofreu com a dengue. É triste mesmo. Não acontece para ninguém ter essa doença. Mal sabe ela que o perigo está por perto.
Nesta lata no quintal, os agentes de saúde ambiental encontraram larvas e pupas, que é a última fase antes do mosquito ganhar asas. Eu para lá e para cá sem ter nem tocando de olhar. Vou botar fora. A ameaça pode estar onde menos se espera. O perigo atualmente a gente encontra nos pequenos depósitos no quintais das casas dos moradores, que são locais que passam despercebidos pelo morador da residência. A falta d'água é um problema comum na maioria dos bairros do Recife. Por isso, em boa parte das casas, a gente encontra uma coleção de baldes para armazenar a água nos poucos dias que ela chega nas torneiras. E é aí que mora o perigo. O Aedes aegypti adora água limpa e parada. 89% dos focos do mosquito em Pernambuco estão nas residências. O verão está chegando. É quando o mosquito se multiplica e ataca ainda mais. Os profissionais de saúde já estão em alerta. Quando começam as queixas de febre, dor no corpo, alguma coisa, ele já começa a investigar, fica na vigilância daquele caso. Os especialistas afirmam que uma nova epidemia de dengue é inevitável. A história natural dessas epidemias por dengue mostra que as epidemias ocorrem em intervalos de 3 a 4 anos. Então, baseado nisso, se tivermos redução em 2017 e 2018, se espera que a gente tenha um risco alto de ter epidemias a partir de 2019 também pela dengue. Por isso é melhor manter a guarda e não relaxar nos cuidados. Combate ao vetor. Essa é a principal estratégia, a gente tentar eliminar os criadores dentro do próprio domicílio. E, obviamente, os governantes investir em melhor qualidade de vida da população, melhorando condições de saneamento básico, água encanada, melhorando a qualidade de vida de um modo geral. Isso aí, tem um comentário da nossa tela interativa. Vamos ver o comentário que chegou agora. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ler. Os 40 chegaram. Lúcia, as pessoas não se preocupam com a água parada. É revoltante. Pois é, Lúcia, revoltante mesmo. Doutor Caio, a gente está aqui numa oficina mecânica para representar esses cenários espalhados pelo Brasil inteiro, onde tem muito entulho acumulado, né? Esse é um problema de saúde pública, né? E o cidadão tem que saber, né, que a água parada é sinônimo de doença. Tampinha de refrigerante, doutor Caio. Tampinha de refrigerante, copinho de plástico, pneu, né? Pneu que jogam no quintal. Enfim, tudo que tem poça e está parado há algum tempo é o perfeito ambiente para o Aedes, para ele se multiplicar lá dentro e, consequentemente, as doenças se multiplicarem e a transmissão ocorrer, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Isso aí é tão importante, essa informação, que a gente tem que fazer o tempo inteiro programas como esse, jornal, toda a mídia. O Ministério tem que divulgar essas informações para o país inteiro. Não pode ficar água parada. É a plantinha, é o vasinho, é o copo, é o vidro, enfim. Todo mundo tem que prestar atenção, não é possível. É simples. Falando em prestar atenção, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu falei das oficinas mecânicas como lugar de entulho. Tem muitas oficinas mecânicas no Brasil que são lindíssimas, muito bem organizadas, antes que eles falem alguma coisa. Mas é que a nossa aqui no Bem-Estar está representando isso. Está representando essa transformação, essa possibilidade de se arrumar e de se arranjar. É porque tem construção, né? Nos jardins, nos quintais, nos terrenos baldios. Ivone Raquel Rapp, nossa lugar-tenente, nossa generala, está lembrando disso. Agora, o senhor está dizendo, né? A gente fala isso há 8 anos. E há 8 anos a gente lembra que o Brasil inteiro precisa se preocupar disso. Vamos mostrar um mapa do Brasil para a gente ver lugares que são potenciais com casos de dengue, né? Olha só o estado de Goiás. Vamos ver o estado também do Rio Grande do Norte. Vamos ver aí, comparando com 100 mil habitantes e comparando os casos que aconteceram, né? Vamos ver o Acre, a gente está vendo aí também, né? Eu já falei Goiás. Alguma razão, doutor Renato, para que esses 3 estados sejam com mais casos de dengue esse ano? Objetivamente, a razão é que você tem mais criador do mosquito. A dengue está diretamente associada à quantidade de mosquito presente. Então, as ações têm de ser reforçadas, ainda mais nesses lugares, em caráter emergencial. E lembrar que para dengue não tem vacina. Não tem vacina, né? Exatamente. Então, a gente tem que prestar atenção na água parada mesmo. E prestar atenção na água, outro destaque que é importante, é que isso tem que ser feito rotineiramente. Esses bichos, eles se reproduzem muito rápido. Então, não adianta você olhar uma vez
e daqui 2 meses fazer de novo a vistoria. Tem que ser feito rotineiramente. Toda semana, Toda semana. E a gente já falou que o ovo fica na parte seca, né? Enquanto não chove, o ovinho fica lá. Quando chove o ovo, a larva realmente aí se desenvolve, né? Isso. Então tem que ter cuidado até mesmo quando está seco, né? E ele vem se modificando para resistir mais, porque antigamente a gente falava, não, ele gosta de água limpa. Agora pode ser até água suja, ele se replica. Quer dizer, é água suja, é água salobra, ele está se adaptando para continuar entre a gente. E não é só dengue não, gente, a zika também é o mesmo mosquito. Vamos lá, estados com mais casos de zika. Aí temos o Mato Grosso. Lembrando, né? A comparação é com cada 100 mil habitantes. Temos 16,9 casos. Tocantins, Rio Grande do Norte, são os estados. E depois o mesmo mosquito, chikungunya, né? Mato Grosso também aparece aí para cada 100 mil casos, 384,3. Aí o Pará se destaca também, o chikungunya, 87. E o Rio de Janeiro, que até então não tinha aparecido. Rio de Janeiro, um estado com bastante floresta também. Tem algum caso? O chikungunya especificamente no Rio de Janeiro, doutor? Tem casos. Alguma razão para o chikungunya específico? Não, na verdade, esses vírus, o Aedes aegypti, ele transmite todos, e esses vírus acabam competindo entre eles. Por isso que a gente vê estados de... Por que não estão os mesmos estados com todos os três, né? Porque esses vírus competem. Às vezes o Aedes aegypti está transmitindo um vírus e impede que o outro transmita também. Por isso essa diferença. Mas a raiz do problema, a origem do problema é a mesma. É a presença de criadouros do Aedes aegypti. É isso que tem que ser combatido. Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Depois nós vamos, daqui a pouco, é ali, Fabinho, daqui a pouco nós vamos falar dos casos de microcefalia. A gente acompanha esses casos há 3 anos, né, Mari? Vamos contar uma história interessante dessas crianças que, felizmente, a gente consegue o Estado consegue dar algum alento, né? Vamos conhecer uma cirurgia para as crianças que nasceram com microcefalia e tem estrabismo. E essa cirurgia está melhorando muito a qualidade de vida delas. A gente vai ver isso já já. As mães, elas se sofrem porque diminuiu mais o apoio para nós, né? Mas a gente é guerreira. Estamos de volta. Vamos falar agora sobre uma cirurgia que está devolvendo qualidade de vida para crianças que nasceram com microcefalia por causa da chikungunya, né, Mariana? Zika, né? É um orgulho a gente ter no programa 2 reportagens da minha queridíssima Bia Castro de Recife. Vamos ver essa história. Pedro Miguel está comemorando o 3º aniversário. Ele e mais de 400 crianças que nasceram com microcefalia em Pernambuco fazem parte de uma geração que será lembrada por um grave problema de saúde pública. A luta das famílias é para que esses pequenos brasileiros não sejam esquecidos. As mães, elas se sofrem porque diminuiu mais o apoio para nós, né? Mas a gente é guerreira, a gente luta, a gente corre atrás dos direitos, exige. A epidemia da Zika, que deixou sequelas nas crianças, tem reduzido o número de vítimas ano a ano. Em 2015, na época mais grave da microcefalia, foram registrados 966 casos em todo o país. Este ano, são 53 confirmações. Ao todo, nos últimos 3 anos, foram confirmados mais de 3 mil casos da síndrome congênita do vírus da Zika. As alterações provocadas pela Zika são acompanhadas pelos especialistas. Uma pesquisa feita pela Fundação Altino Ventura aqui no Recife, com 119 crianças que nasceram com microcefalia, mostrou que 80% delas têm estrabismo. O número de casos é bem maior do que no restante da população, onde a quantidade de pessoas vesgas varia de 3% a 5%. 3 crianças com microcefalia em Pernambuco foram as primeiras a fazer a cirurgia para corrigir o estrabismo. A Grazi é uma delas. Menos de um mês depois da operação, já estava assim, mais interativa, curiosa, participativa. O alinhamento dos olhos foi como se ela estivesse redescobrindo o mundo.
A mãe percebeu a mudança e é pura alegria. Nunca esperava esse resultado na minha vida. E quando eu comecei a botar o brinquedo na frente dela e ela começou a fixar, para mim, é como se minha filha tivesse nascido naquela hora. Ao longo desse acompanhamento, nesse primeiro mês, a gente já consegue observar que as crianças chegam no setting terapêutico mais ativas, conseguem manter um interesse e uma atenção visual mais prolongada pelo brinquedo. A cirurgia é indicada para os pequenos pacientes que têm um elevado ângulo de estrabismo e que estejam bem de saúde. Nem os médicos esperavam por uma recuperação tão rápida. Os resultados foram maravilhosos, não só na parte estética, que é tão importante, mas também pela função, pelo ganho de campo visual. Então a gente está muito feliz com esses resultados. Uma equipe multidisciplinar está avaliando outras crianças candidatas a fazer a cirurgia. A ideia é operar pelo menos 20 até o início do ano que vem. Eu queria ver ela olhando pra mim, sabe, eu chamar e ela fixar aquele olho, que é a coisa mais importante, é um filho olhar pra sua mãe. Meu maior desejo. Desejo mais do que legítimo, Edna. Que maravilha essa reportagem, que maravilha essa cirurgia, que melhora pelo menos um pouquinho a qualidade de vida dessas crianças, né? Dessas famílias que sofrem tanto há 3 anos. Tem uma pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada aqui a respeito dos bebês, doutor Caio. Daiane, bebês podem usar repelentes? Olha, depende da idade. A Anvisa, por exemplo, ela recomenda para usar o repelente depois de 2 anos. Agora, o mais importante do que o repelente, para não ficar essa história, e na verdade é assim, se tiver menos de 2 anos, conversa com o seu médico. O pediatra da criança vai resolver. Agora, lembrar dos mosquiteiros, lembrar de mangas compridas, isso também a gente tem que lembrar sempre. E lembrar que a partir dos 2 anos, sempre, principalmente no período da manhã e no final do dia. Foi a mesma pergunta que o Silas fez também, a dúvida aí, né? Menores de 9 meses, né? Que não podem tomar a vacina, né? No caso de não poder tomar a vacina, doutor Renato, alguma outra recomendação? No caso da febre amarela, como os locais de transmissão eles são mais específicos, além dessas medidas de mosquiteiro, proteger fisicamente, evitar que o mosquito chegue no bebê, se o bebê evitar que ele vá até o local onde está tendo transmissão. Agora, por exemplo, nas férias, não viajar com criança pequena. Não viaje para o litoral norte, por exemplo, se no local que você está programando a viagem existe transmissão, espera a idade para tomar a vacina. Daqui a pouquinho a gente vai ver Bem Verão na reta final. Vai rolar passeio para relaxar nas cataratas do Iguaçu. Bora? Só que não é bem isso, né? É tipo, só que não vai dar uma relaxar muito não. Vamos ver. Eu já vim aqui uma vez, não consegui fazer o percurso pedalando porque eu era muito sedentária, né? 20 anos sem andar de bicicleta, acabei de subir numa, top de linha. Olha que beleza, vamos chamar o G1 em 1 minuto hoje aqui na janela. Abra seu coração. Olá pessoal, o IBGE divulgou agora de manhã dados sobre pobreza no Brasil. De 2016 para 2017 aumentou em quase 2 milhões o número de brasileiros em situação de pobreza. O número saltou de 52,8 para 54,8 milhões de pessoas. Além disso, a população em condição de pobreza extrema aumentou 13% no período, passando de 15 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, é considerada pobreza extrema pessoas que vivem com menos de R$ 140 por mês. O levantamento completo está lá no G1. Em Mato Grosso, o piloto e copiloto que foram resgatados 4 dias depois de um acidente aéreo passaram por cirurgia e estão se recuperando. John Clayton Venere e Marcelo Balestrin estavam num avião de pequeno porte que caiu numa mata em Cáceres na última sexta. Os dois tiveram fraturas nas pernas, ficaram muito debilitados, mas felizmente foram encontrados na tarde de ontem e resgatados. E foi publicado em uma revista científica o primeiro caso de um bebê que nasceu de uma mãe que recebeu o útero de uma doadora que já tinha morrido. O procedimento inédito no mundo foi feito por uma equipe médica brasileira da USP, que considerou o transplante um feito histórico. Mari, Fê. Sem dúvida, que máximo isso. Legal. Muito legal. Ô, Cauê, eu vou fechar a janela aqui. Vou fechar a janelinha, você não repara, não? Bem, tá? Tudo bem. Qualquer coisa você bate aí, toma um cafezinho conosco, tá bom?
Beleza? Tchau, Cauê. Tchau, Até mais. Bom Tchau, trabalho. Tchau. Beleza. Bom, vou fechar a janela porque nós vamos falar dos participantes aí da fronteira, né, Mari? Reta final total do Bem Verão já, né? Falta o quê? 1 semana e meia pra acabar? Exatamente. Anderson Frigo mostra pra gente como é que tá o agito por lá. Vamos ver. Um abrigo de animais selvagens e palco de uma das mais belas paisagens do planeta. Bem-vindos ao Parque Nacional do Iguaçu. Ai, tô muito feliz! A gente tá esperando esse passeio faz tempo. Todo mundo junto se divertindo. Hoje vai ser só diversão. Nananina não, é pura aventura mesmo. Reta final e para finalizar a gente vai ter esse último passeio de bike aqui na trilha do Poço Preto, nas Cataratas. Eu já vim aqui uma vez, não consegui fazer o percurso pedalando porque eu era muito sedentária, né? Bom, agora o pessoal vai encarar 9 quilômetros de pedalada dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Vamos lá! 20 anos sem andar de bicicleta, acabei de subir numa. Top de linha! A natureza segue firme, se renovando, enquanto eles passam transformando as próprias vidas, fazendo hoje o que antes era impensável. Sem chance, não fazia nada disso, né? Nem perto do que eu tô fazendo hoje eu chego ali. E depois da bike, ainda tem caminhada. Eu não andava nem 5 metros. Eu tava com a língua no calcanhar. Do chão pro alto, numa escalada de resistência. Tudo para chegar no ponto mais esperado, tipo aquele prêmio, sabe? As Corredeiras do Iguaçu, maior rio do Paraná, que guarda Poço Profundo. E o Poço Preto é chamado de Poço Preto porque essa região aqui tem 18 metros de profundidade. Mas não é só para admirar, não. É para navegar de caiaque com a força dos próprios braços. Não teria resistência, nem tampouco coragem de entrar num bote tão pequeno e encarar uma imensidão de água dessa. A missão por hoje está cumprida e agora falta bem pouco para saber o resultado desses 6 meses de mudanças no Bem Verão 2018. Sem palavras para explicar o que eu particularmente sinto, que é a gratidão. Muito obrigado. Não tem como não ficar grato numa paisagem como essa. Exatamente, que coisa maravilhosa. Né? Duas coisas surpreendentes, né? O Anderson Frigo sem gel e as cataratas esplendorosas à luz do sol, né? É surpreendente, né? Tem uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, Léo, a vacina da febre amarela só tem validade for life, como nós dissemos a vida inteira, se for dose integral. A fracionada dura, em média, 7 anos. Vamos corrigir a informação, hashtag você no bem-estar. Doutor Renato, a gente falou sobre essa validade da vacina inteira da febre amarela, que dura a vida toda mesmo. Agora, e a fracionada para quem tomou? Quanto tempo dura? A fracionada, esses 7 anos, se refere ao período que a gente conhece do estudo até hoje. Então, tem 7 anos que esse estudo começou. Então, até hoje, com 7 anos, a gente sabe que protege. Mas isso vai continuar. Então, daqui a uns anos, a gente pode ver se dura mais tempo, até quando dura essa imunidade. Talvez dure fora. Talvez dure, mas o que a gente tem segurança hoje são esse período de 7 anos. Então a resposta é, a gente ainda não sabe. Ainda não sabe quanto tempo pode durar essa imunidade. No mínimo 8. No mínimo. No mínimo 8. Tá bom. Sinais Foi de quando alerta. aplicaram pela primeira vez a dose fracionada. Sim. Faz 8 anos. Faz 8 anos. Faz 8 anos. Doutor Caio, vamos falar um pouquinho sobre os sinais de alerta? Porque essas doenças que a gente está falando aqui hoje, febre amarela, zika, dengue, chikungunya, elas se confundem um pouco, né? Se confundem. E tem algumas características, né? Por exemplo, a chikungunya, ela pega muitas articulações. Então, várias articulações, principalmente das mãos, os dedos das mãos, punho, cotovelo, e pode levar até meses. Né? Chikungunya, então, tem essa característica de artralgias, dores nas articulações. A zika, infelizmente, como a gente já viu, transmissão da mãe para o feto, né? E os sintomas são mais brandos no adulto que pega a zika, porque geralmente é manchas no corpo, um pouquinho de conjuntivite, febre, uma prostração, mas é mais brando. A dengue, a gente já falou aqui várias vezes, né? A dengue pode ser um dengue grave, são os dengues hemorrágicos, então a pessoa pode até morrer de dengue, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, febre altíssima. Então, algumas vezes ela pode evoluir para formas graves. E a febre amarela é a mais grave de todas elas,
Febre amarela, apesar de 50% dos casos ser sem sintomas, quando ela dá sintomas, ela pode evoluir para casos graves e fatais. Então, a febre amarela é a mais perigosa desse ponto de vista. Muito bem. Doutor Caio, muito obrigado. O senhor estava sumido, eu estava com saudade do senhor. Bastante. Estava na geladeira, agora deve. Imagina. Só se for para se conservar assim desde sempre, né, doutor Caio? O Corinthians era campeão brasileiro, agora já não posso dizer a mesma coisa. Não, agora será, né? Será, né? Mas o ano não acabou ainda, não. Tchau, doutor Caio, doutor Renato. Muito obrigado. Tchau, gente. Amanhã, Mariana. Amanhã é quinta-feira, a gente está aqui de novo te esperando. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro. E se cuida aí, não esquece. Até amanhã.